Ao primeiro secretário, vereador Juninho, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Quinha, vereador João Medeiro, vereador Bruno, vereador Rafael Jardim, vereador Dino Miranda, vereador Bitor, vereador Pezão, Presente. vereador Juninho presente. Dando o número legal, declaro aberto o trabalho. Convido o vereador Odino para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Todos de pé, por favor. Boa noite a todos. Vamos ler aqui um trecho da Bíblia Sagrada que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém. Ao segundo secretário, vereador Vitor, vai ler para fazer leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, presidente. Em discussão, a dispensa da leitura da ata, proposta pelo vereador Odino. Em discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ao primeiro secretário, vereador Juninho, para a leitura das matérias expedientes. Não tendo expedientes, presidente. Não tendo nenhuma matéria para ser lida, passamos ao pequeno expediente. Pequeno expediente, nenhum vereador desejando fazer uso da palavra no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Com o vereador inscrito? Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu quero aqui pedir primeiramente a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Jomar Tardelli Baixo, que foi presidente desta casa, ao término da sessão que na segunda-feira nos deixou. Jomar foi um exemplo de homem público, exemplo de pai de família, um grande homem deste município. Como pai de família, deixou seus filhos criados e bem criados, um homem direito, honesto, com caráter ilibado. Como homem público, lutou muito pelo município de Casimiro de Abreu, em prol da grandeza do município de Casimiro de Abreu, especialmente para o bairro de São João, onde ele residiu. E eu quero aqui fazer as minhas condolências com a família enlutada do nosso ex-vereador, companheiro, Jomar Tardelli Baixo. Um minuto de silêncio, tá, senhor presidente? Transição. Senhor presidente, senhores vereadores, vendo noticiários aí nos veículos de comunicação do país, estamos muito preocupados realmente com a situação que vive hoje o país. Vi a manifestação no dia 13, uma manifestação onde os sem terra foram para a rua, pedindo a proteção, até mesmo, ou melhor dizendo que, defendendo a Petrobras, aonde que todos podem ver o que está acontecendo no país. E no dia 15, outra manifestação, uma manifestação popular, pacífica, que é o direito do povo, porque todo mundo está preocupado que o país está sem rumo. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, viu o ministro Ronceto e o ministro da Justiça Cardoso dar uma entrevista dizendo que quem foi para a rua no dia 15 foi a oposição. Discordo plenamente. E na sexta-feira foi a situação, vou dar parte sim, foi a situação. Foi o governo que foi defender.
Eu discordo pelo pronunciamento que eles fizeram. Primeiro, quem votou na presidenta Dilma, quem votou, não pode estar satisfeito. Meu Deus, com o aumento da gasolina, com o aumento do óleo, com o aumento da energia, com o aumento dos alimentos, como que pode estar satisfeito? Como que o petista pode estar satisfeito? Não tem ninguém satisfeito nesse momento. E aí? No dia 15, no domingo, ali foi todo mundo. É o brasileiro, é o sentimento do brasileiro. O que nós estamos passando. Então, senhor presidente, quero aqui nesse momento, senhor presidente, dizer a esses ministros que eles estão equivocados. Agora, é preciso sim ter o diálogo para ter uma saída, porque nós não aguentamos mais. O povo brasileiro não aguenta mais. Se faz uma campanha com mentiras e mentiras, dizendo que vai fazer e que vai acontecer. Quando vem a eleição, se ganha a eleição com mentiras, e depois que toma posse, com um mês de governo, muda tudo. E o país está aí o caos. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação. E o país tem que passar por transformação, mas não dessa forma. Outra questão, senhor presidente, que eu quero trazer aqui nesta casa, é a questão do cemitério de Barra de São João. Não posso concordar com o que está acontecendo. Segundo, foi informado que para fazer o enterro do ex-vereador, teve que ser feito por liminar. Segundo, foi informado. É lamentável. Até sugeri, senhor presidente, senhores vereadores, que o cemitério é da igreja. E que a prefeitura, sugeri, que a prefeitura, como ali é um ponto turístico, isso é normal, aonde vai os visitantes, ali tem um túmulo de Casimiro de Abreu que também foi depredado, e é preciso ser reformado. O que é que eu sugeria? Isso numa conversa, numa audiência pública. Eu vi atentamente, que nós poderíamos fazer ali uma cobrança de estacionamento para a igreja, manter o cemitério e a igrejinha. Não vejo nada. Fazia um estacionamento, colocaria a prefeitura, porque tem que fazer uma lei, tem que fazer uma parceria da igreja com a prefeitura, e cobraria, e a igreja administrava, porque aí teria um vigia, faria o túmulo de Casimiro de Abreu, direito, aonde que todo mundo vai ali visitar, que segundo a história, diz que Casimiro está enterrado ali. A história diz. Então, senhor presidente, poderia cobrar e a igrejinha assumiria. E ali contratava o próprio servidor para dar manutenção no cemitério e na igrejinha. Contratava também. Com o estacionamento, pagaria. Porque eu acho muito importante. Porque aqui em Casimiro vão se fazer para atender o asilo e a PAI. Parabenizo. Vou dar para assim, o que é R$2? Para pagar, para dar para os velhinhos. Dá para a PAI. Então, dou a palavra ao vereador João. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, obrigado pela parte, vereador.
Só para eu entender melhor, Quinha, você diz o quê? Fazer o estacionamento rotativo ali só na área da prainha ou em Barra de São João como um todo? Assim? Não, na área só da prainha. Bom, de pronto, Quinha, a gente fica triste com relação do acontecido. Eu não sei se é uma realidade, né, com relação a essa questão da liminar, para que o ex-vereador Jomar pudesse ser enterrado ali, né? Mas a sugestão de Vossa Excelência é uma sugestão maravilhosa. Ela é uma alternativa para que a igreja tenha uma arrecadação e que se destine essa arrecadação na conservação do patrimônio, que é um patrimônio de todos nós, né? Então, de princípio, o vereador está de parabéns por essa sugestão e pode contar com o apoio deste vereador aqui, porque trata-se da preservação e nós já estamos clamando, a sociedade de Barra de São João já vem clamando há muito por um investimento ali naquele prédio e pode contar com este vereador para este projeto. Tem que vir do executivo, que a gente sabe que é uma questão tributária, envolve uma questão tributária que não pode ser um projeto de lei por parte de Vossa Excelência. A gente sabe disso. Mas nós podemos, vereador, fazer uma indicação e uma minuta pedir ao nosso procurador, doutor Rodrigo, para que se faça uma minuta e coloque anexo a essa indicação e que a gente remeta ao executivo para que este observe essa proposta e encaminhe para o Poder Legislativo o mais rápido possível. Parabéns, vereador. Então, senhor presidente, quero parabenizar, vou dar uma parte ao vereador. Não, vou dar uma parte, eu faço questão, vereador. Vossa Excelência é um vereador, parabenizar o discurso do vereador João, que também se preocupa com a nossa comunidade, com a nossa população, e realmente, verdade, há de convir que um vereador falecido na segunda-feira, que tanto lutou, que tanto olhou por aquele cemitério e foi enterrado com uma liminar. E eu quero aqui dizer, descanse em paz, vereador, que o vereador fez muito, também contribuiu muito para o engrandecimento de Barra de São João. Dou a parte ao vereador Bitor. Senhor presidente, senhor vereador, assistência, boa noite. Quero falar, senhor vereador Quinha, sobre a crise, o problema todo, vereador. Quem está pagando é o povo mais pobre. Que até agora você não vê ninguém devolvendo dinheiro, ninguém, só vê justiça todo dia, toda hora no Jornal Nacional, Jornal Dia, o Globo, ninguém vê. Quem está pagando é o povo mais pobre, está vendo aí um monte de você mandado embora, demissão, firma fechando, pessoa que ganha R$1.000 estão perdendo o desemprego dele. Então, eles lá não estão preocupados com isso não, tenho certeza. A Dilma, quem roubou lá para a Petrobras, estão lá ainda até hoje, não devolveu nada ainda. Quem está pagando é o povo, o mais pobre. Obrigado pela parte. Quero parabenizar aqui o vereador Bitor também, pelo seu pronunciamento. Mas, senhor presidente, fica aqui o meu descontentamento com as palavras do ministro, porque quem foi para a rua no dia 15 foi a população do Brasil, foi o povo brasileiro, reivindicando melhorias, e não um partido político, foi o povo. E realmente o povo está coberto de razão, porque o que está acontecendo não foi isso que a FHC deixou. Não foi, não estou defendendo, não foi isso. O Brasil estava no rumo. De repente, o Brasil se transformou no que está acontecendo aí. Desemprego, aumento direto, tarifaço, enfim. Lá no Rio, o aumento da energia foi light, né? Foi light. E aqui, de Niterói para cá, é amplo. Então tá aí. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo... Grande expediente, vereador Bitor. Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, vou falar um assunto aqui muito delicado, que muita coragem de falar, eu não aguento mais, sobre a nossa água de Professor Souza. Sei que eu estou mexendo em Cala de Marimbondo, não tem medo, não tem acordo com o empresário, com ninguém. Engraçado, antes da água mineral do Oase funcionar, a água do professor nunca acabou. Nunca acabou a água.
Depois que a água mineral do Ali está funcionando, nossa água está acabando. Eu estou entrando, o doutor Rodrigo, nosso procurador, estou entrando semana no MP federal pedindo uma vistoria na água mineral, que não aguento mais o meu povo sofrendo 3 meses, a água. Essa semana que, graças a Deus, que a gente descobriu uma coisa lá, a água melhorou. Então, vou fazer minha parte, estou fazendo minha parte, estou botando a cara na reta, não tenho medo. Quem tem água mineral comprou. Eu quero saber da água de Professor Souza, que antigamente era com fartura, antes da água mineral foi lá funcionar. Hoje, a água de Professor Souza não tem, a nascente está seca. Não sei por quê. Vou pedir a vistoria para lá verificar. Então, é minha parte falando. Outro assunto também, delicado. Eu, presidente, Pezão, fomos em Macaé, semana passada, procurar o capitão Pimenta, sobre a polícia militar. Ele não estava e veio um tenente novo, falando um monte de papo furado. Eu, o presidente, ouvimos, voltamos. Falei com o presidente, vamos para o Rio de Janeiro, não adianta. Que é uma vergonha, um distrito de 3.000 pessoas, a polícia não dá conta. Estou com vergonha. Enquanto o governador foi lá, promete saúde, segurança, educação, nem segurança, nós temos para 3.000 pessoas, não vai ter para todo mundo, então não vai ter para lugar nenhum. A vergonha que eu fico com vergonha. Hoje, professor Sola, hoje está passando por um momento muito difícil sobre a segurança. Vou até onde eu puder. Vou até o Rio de Janeiro procurar o governador Pezão, que prometeu ajuda a nós. Vou procurar o deputado Paulo Melo, que eu ajudei para ver a coisa. Se não tiver jeito, eu vou a Brasília, mas não tem medo. Eu vou procurar, aonde tiver recurso, vou procurar. Que eu moro no meu distrito, fui eleito para o povo para... Tá fechado dentro, Tem um policial só, vereador. O policial só não faz nada, coitado. Ele entra lá dentro, nem cadeira tem. Eu que mandei dar uma cadeira lá da administração, porque vai dar uma cadeira. É uma vergonha isso, gente. Tá doido, não acredito, gente. Não pode. É Cristo bem, tem que ir mais. Um policial para um DPO. Aí vem um rapaz novinho lá, todo tenente. Não, que vem ordem, que eu não sou polícia. Papo furado, não tenho medo de polícia, não tenho medo de empresário, fui eleito para o povo, sou pobre, então vou correr atrás. Nessas duas questões, estou brigando desde janeiro e vou brigar até o final, não tem medo não, pode doer quem quiser doer. Com a paz, meu. Senhor presidente, senhor vereador, agradeceu a parte do vereador Bitó, vereador guerreiro também, um vereador que luta pela sua comunidade e até mesmo pelo município. Eu sugeri ao vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que o prefeito também deveria estar nessa luta. Porque o de Rio Dourado, eu estou sabendo que não vai fechar. Porque o de Rio Dourado é estratégico. Porque se der algum problema lá em Rio das Ostras, em Macaé, vai fechar. O de Rochadão já fechou. Aí Rio Dourado é uma saída. Rio Dourado para poder segurar. Segundo eu fui informado. Rio Dourado é um ponto estratégico, aí não vão fechar. Agora, é lamentável que uma comunidade igual o professor Souza, tem mais de 3.000 habitantes, né? Mais de 3.000 famílias, não ter um DPO e fechar por questões de despesa. E não teve corte nenhum na Secretaria de Segurança, porque o secretário Beltrame disse, se cortasse, ele entregava a pasta. E eu vi. Então, senhor presidente, eu acho que o prefeito, com a boa vontade dele, que eu sei que ele tem, que ele está investindo em segurança também a nível de município, porque a segurança do Estado é a parte da polícia militar. É direito do cidadão ser guardado pela polícia militar do Estado. Está garantido na Constituição. É dever do Estado. E aí, o prefeito poderia. Eu tenho certeza, se Vossa Excelência, com o trabalho que Vossa Excelência tem, com conhecimento, o prefeito entrar nessa luta, porque não pode. Meu Deus do céu, a comunidade professor não pode ficar sem segurança. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência, estou nessa luta com Vossa Excelência, pode contar, eu não pude ir naquele dia, mas fico feliz que Vossa Excelência, o presidente,
E mais quem? Qual outro vereador? Foram até lá. Ele recebeu, Vossa Excelência? Diz que ele é complicado, dizem. Eu não conheço, não a conheço, também não quero conhecer. Então, senhor presidente, fica aqui o meu pedido e obrigado pela parte. O vereador João. Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, obrigado, Vitor, pela parte. Vitor, a gente que conhece você, eu já conheço, como representante não só do distrito de Professor Souza, como de toda a Casimiro de Abreu, a gente vê a sua luta e a sua revolta pela segurança de Professor Souza. A gente sabe que hoje, com os investimentos que o governo do estado tem feito no Grande Rio, que a preocupação deles são as UPPs, Depois da criação dessas UPPs, as cidades do interior tiveram um esvaziamento de policiamento, e a gente percebe que para o Estado, para o governo, na época de eleição, eles vêm aqui, pegam o voto da gente e depois, Vitor, nos abandonam. Isso sempre acontece desta mesma forma. Eu só quero dizer aqui que estou dentro, pode contar comigo numa eventual ida ao Estado, ao secretário de Segurança Pública, ao Beltrame, mas quero dizer para você, já estivemos lá anteriormente com o secretário de Segurança Pública, tenho um respeito por ele, por essa atitude dele de realmente querer proporcionar o melhor em segurança, mas ter restrições com relação a investimentos, porque a gente sabe que segurança pública não basta só colocar polícia na rua, a gente sabe que tem que ter as ações sociais por parte do governo, investimentos em ações sociais por parte do governo, mas a impressão que eu tive quando estive lá na Secretaria de Segurança Pública, que a vontade da secretaria e do secretário não é definitivamente resolver os problemas de Casimiro de Abreu. Não é. Nós vamos lá de novo, porque eu acho que o político tem que ser persistente, sim, tem que ser determinado, tem que ficar enchendo realmente o saco mesmo, essa é a palavra, porque cabe a nós, a população nos cobra o tempo todo. Então, Vossa Excelência pode, como representante que eu considero, entendeu? Sei que respeito a sua representatividade, pode contar com o vereador João Medeiros, se quiser ir lá na Secretaria de Estado de Segurança. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador, pelo apoio. Rapaz, é muito triste a gente ver os meninos de 15 anos, 14 anos, com radinho de comunicação. Pô, é triste ver isso, filho de amigo meu se envolvendo em coisa que não vou nem falar no plenário. É muito triste, eu fico revoltado. Então, a gente vê crianças com rádio, daquele rádio que eles usam no Rio, não sei não que é rádio, um fala com então, é covardia isso. Eu já pedi até o vereador Juninho para me levar lá na rádio 101.5 do Zezé Abreu. Vou falar lá na rádio, que eu sei, catucando eles vão resolver. Vou lá na rádio, falar tudo na rádio, Zé Abreu. Vou falar de vereador Juninho para me levar semana que vem. Se não resolver, meu amigo, vou falar de tudo, botar no jornal, vou fazer o que eu puder fazer. Eu sei que eu vou perturbar eles. Outra coisa, também quero, amanhã estou indo em São Gonçalo, com o presidente, Pezão, temos uma audiência, 8 horas amanhã, com a autopista, que é outro problema que eu estou tendo também, professor também. 8 horas da manhã estaremos lá, sem Deus, para discutir com o senhor Amauri, amanhã. Que ele me ligou, seria 10 horas, e passou para 8 horas. Então, estarei lá amanhã. Vou levar um representante do professor Souza para ir comigo, acompanhar nossa briga, que é outra briga que eu tenho no mentor. Esse ano, estou cheio de briga. Obrigado, presidente. Grande expediente. Vereador Bruno. Bom, senhor presidente, demais vereadores, público presente, público de casa, uma boa noite a todos. Bom, senhor presidente, eu vim para essa casa um pouco mais triste hoje, porque um dos meus assessores, mexendo num Facebook, mexendo em alguma rede social, viu lá que o prefeito postou que a oposição
está soltando fogos por causa do desemprego que está tendo em Casimiro de Abreu. Bom, senhor presidente, eu quero dizer aqui que o prefeito sempre falou aqui sobre responsabilidade. Política tem que ser feita com responsabilidade. E com uma atitude dessa, não é responsabilidade, senhor presidente. Eu não acredito aqui que nem a oposição e nem ninguém faria isso. Com uma crise dessa, pessoas sendo mandadas embora, pessoas com família, aluguel para ser pago, sendo mandado embora, ninguém soltaria fogos para comemorar uma coisa dessa. Porque o cara que fizer um negócio desse é covarde, é um covarde. É um covarde. E não pode jogar isso na conta da oposição. Porque a oposição não faria isso de jeito nenhum, senhor presidente. Pelo menos no meu. Por conta de mim, não faria. Eu espero também que pela conta do vereador Rafael também não faria, pelo que eu conheço ele. Né? O ex-prefeito Paulo Damas de jeito nenhum faria uma coisa dessa. Então fica aqui o meu pedido ao prefeito para rever essa postagem, se ele realmente colocou lá, ou se alguém fez essa postagem, rever essa postagem e tirar do ar. Porque aí sim vai ser uma política com responsabilidade. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação e a minha chateação com esse tipo de politicagem que está sendo feito. Obrigado, senhor. Grande expediente. Mais algum vereador? Vereador Dino Miranda. Senhor presidente, vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de começar essa minha oportunidade cumprimentando alguns amigos que se encontram presentes aqui. Barão, Darley, Maiara, Isabelle, minha amiga Andresa. Quero desejar uma boa noite a esses amigos, dizer que eles são muito bem-vindos a essa casa, mais uma vez. Em nome deles, quero desejar uma boa noite a todos que aqui estão. Senhor presidente, aproveitando a carona na declaração do vereador Quinha, a minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil é um pouco de falta de responsabilidade, lógico, de políticos que estão na nossa direção, mas de muitos eleitores que votaram sem consciência e sem compromisso e sem responsabilidade com a sua nação. Nós não podemos aqui jogar só a culpa em cima de políticos. Eles são errados porque agiram de forma errada. Deixaram com que as coisas aconteceram. Felizmente a Dilma, felizmente não foi a minha candidata. Mas o candidato opositor a ela também não foi. Porque eu acho que nenhum dos dois me representam bem. Dentro do que eu acho que é certo. Para que uma família possa viver com dignidade. Mas quero declarar aqui o meu apoio às manifestações. Sou totalmente favorável. Eu acho que a reforma política no Brasil tem que acontecer o mais rápido possível. Sou contra a reeleição de cargo de executivo. Sou contra. Se pudesse votar, votaria contra. Sou a favor que se aumente o período em que ele está no poder. De 4 para 5 anos, como está solicitando o projeto de reforma política. Quero aqui dizer, presidente, que estive no hospital há 2 semanas atrás e até então eu nunca tive crítica a fazer a respeito dos funcionários do hospital, depois que a IGH assumiu o hospital. Mas eu venho aqui para fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É lógico que para melhorar tem que tirar o funcionário que me atendeu, porque fez comigo, não por eu estar na posição de vereador, mas ela não sabia que eu era vereador, até depois, no final, quando eu me identifiquei. Mas ela atenderia qualquer um, assim eu tenho certeza disso. Uma médica chamada Manuela, ou Emanuela, né? Minha filha mais velha, a Giovana, que todos aqui conhecem, foi para o hospital com uma suspeita de sinusite, a qual ela tem esse problema desde os 8 anos de idade. E eu, como pai, eu conheço tudo que tem no corpo dos meus filhos, porque sou um pai atuante. E eu cheguei para essa médica aqui de cara, fiquei 30 minutos num banco sentado no corredor com a minha filha e ela batendo papo com os enfermeiros, eu não sabia quem era ela. E quando eu descobri que era ela, eu fui lá falar com ela. Cobrar, eu já estou 30 minutos ali, a senhora está conversando aqui. Ela falou assim, eu só posso atender a sua filha se o papel estiver na minha mão. Eu falei, mas o porteiro falou que já colocou o papel na sua mesa, tem 30 minutos. Mas tinha que estar na minha mão. Não, a senhora tinha que estar na sua sala. A senhora não era para estar fora da sua sala.
De imediato, essa médica começou a me tratar mal, com abuso de autoridade dentro do cargo dela. Aí eu me apresentei como funcionário público municipal e me apresentei como estando no cargo de vereador. E aí ela chegou para mim e falou assim: fique sabendo que só por ser vereador não me assusta e nem me intimida em nada. Eu falei: mas esse não é o meu objetivo. O objetivo aqui é que a gente possa ter um bom papo, porque até aqui a senhora está me maltratando. Cuidado para você não me desacatar. Eu falei assim: eu conheço muito bem o artigo de desacato do funcionário público. Eu sou funcionário público municipal. A senhora que está me desacatando. Eu, como na posição de paciente de povo. O senhor não era nem para estar aqui dentro. Aí entra a minha crítica contra uma firma que faz a segurança no hospital. Uns homens que ficam de preto, senhor presidente. Um funcionário daquela firma, depois que eu saí de lá, chacoalhou o meu nome. Mexeu com o meu nome de forma irresponsável e de forma desrespeitosa contra todo cidadão. Eu estou apurando os fatos. Se eu tiver prova concreta que realmente for verdade, eu vou atrás do meu direito contra a médica e contra o funcionário de preto. Porque se eu deixar eles lá, mais pessoas serão ofendidas naquele lugar. E ali não é lugar para se ofender cidadão. Muito pelo contrário, é para tratar, é para cuidar. O fato já chegou o secretário de saúde, já chegou o prefeito municipal, e eu não vou deixar barato. Não porque aconteceu com a minha filha, mas também porque aconteceu com ela e vai acontecer com outros. Isso não vai ficar assim. Eu descobri, sei o nome do funcionário de homem de preto, dos homens de preto que estão ali. Não sei quem é essa firma, de quem é. Não quero saber de quem é, não quero conhecer o dono dela. Conheço alguns funcionários dela. E alguns funcionários dessa firma são pessoas dignas. Pessoas que eu conheço e que têm responsabilidade. Mas esse funcionário, eu não conheço ele como um homem de responsabilidade. E se eu tiver a prova do que realmente, se é verdade o que ele falou do meu nome, eu vou correr atrás do meu direito. Ele pode ter certeza disso. E o prefeito me deu total apoio. Também o secretário de Fazenda, de Saúde, Edson Manifest. Quero, para terminar as minhas declarações, só um minutinho, vereador. Antes de terminar aqui as minhas declarações, senhor presidente, não vou falar na votação das matérias que irão ser votadas daqui a pouco, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou indo junto com a bancada da situação. Confio no seu trabalho. Eu tenho certeza que o senhor está fazendo o melhor para essa casa. Meu voto vai ser a favor dos dois projetos de lei. O vereador Rafael gostaria de uma parte, fique à vontade. Senhor presidente, mais vereadores, público presente, agradecer ao vereador Dino pela parte. Primeiro, parabenizar o vereador pelo discurso, porque esse assunto de hospital já é um assunto que eu já trago aqui para casa, recorrente, né? Quase toda semana a gente traz reclamação, e agora Vossa Excelência sentiu na própria pele o descaso com que o casimirense é tratado no hospital. Eu, na sessão de segunda-feira, falei de um caso de um amigo que estava com o neném para nascer, chegou lá tudo marcado, chegou lá não tinha obstetra, não tinha anestesista, não tinha nada. Então a gente vê como, vereador, que o povo mais humilde, os menos favorecidos da sorte e o povo que mais precisa, como que é tratado no hospital. Então, parabenizar Vossa Excelência, porque mesmo sendo da base, não fecha os olhos para uma coisa que aconteceu com Vossa Excelência, porque a médica não tem que saber que a gente é vereador, não. Tem que atender qualquer um bem lá. Tem que falar que é vereador nada não para atender as pessoas bem, quem não é. Então, eu queria parabenizar o vereador pelo discurso e é uma luta que eu trago aqui para casa quase que semanalmente com o descaso que está nesse hospital aí com os casimirenses. Gostaria de deixar bem claro aqui que eu sou frequentador do hospital, sou visitante do hospital, e eu nunca vi isso acontecer. Eu vi pela primeira vez. Um tio meu, há pouco tempo, ficou internado no hospital, não quis nem ser transferido, para que os vereadores e toda
população, todas as pessoas que estão representando toda a população do município que aqui estão, ele não quis nem ser transferido. Ele falou assim, não me transfere daqui, porque aqui eu estou sendo bem tratado. E esse tio meu é opositor ao atual governo. Então, assim, eu não tenho críticas a fazer do hospital. Eu estou fazendo essa crítica, porque realmente aí aconteceu e eu vi acontecer. Aconteceu comigo, foi fato. Foi fato, tem que ter respeito. Né? Não culpo a direção do GH e quero parabenizar aqui o gerente do hospital, um dos diretores do hospital chamado Joel. Aquele menino de pronta entrega. Ele não quis saber de tempo, não quis saber da família, ele ficou ali o tempo todo para tentar sanar o problema. E eu comentei com uma pessoa e a pessoa também elogiou o Joel. Também elogiou o Joel. Então não é só comigo. Não é só por ser um de nós vereadores, é porque ele faz isso com outras pessoas também. E quero elogiar também aqui, senhor presidente, um dos porteiros do hospital chamado Moisés, pastor Moisés, que com essa demanda foi até demitido, né? Mas trata as pessoas ali com muita paciência e falando sempre da palavra de Deus. Quero dizer aqui também, senhor presidente, para terminar, que eu sei que o meu tempo está acabando, tive no final da semana passada na Secretaria de Trabalho e Renda, e quero elogiar a secretária de Trabalho e Renda na pessoa de Alessandra Teófilo. Tinha lá 2 representantes de 2 firmas que estavam chegando no município, e aquela mulher estava no meio daquele povo, atendendo todos aqueles candidatos, e estava atendendo com carinho e atendendo com muita paciência. E tem mais, não quis passar por cima daqueles atendimentos para me atender simplesmente por eu ser vereador. Ela chegou para mim, eu só aguardo um minutinho, eu falei, claro que eu aguardo. E aguardei 1 hora e 20 minutos, porque ela primeiro atendeu aqueles candidatos que ali estavam. E ela está de parabéns por isso, porque nem todos fazem isso. E o certo é fazer isso, é atender primeiro o povo, é atender primeiro o cidadão. E depois, sim, ela nos atender como representante do povo. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns à pessoa da Alessandra Teófilo, inclusive, senhor presidente, eu peguei ali uma série de ações da Secretaria de Trabalho e Renda, a qual eu não sabia de todas elas. Eu tinha conhecimento de algumas. E eu tenho certeza que todas aquelas ações não seriam possíveis se tivesse qualquer pessoa no cargo de secretário de Trabalho e Renda. Está sendo possível porque aquela mulher está fazendo um bom trabalho na direção daquela secretaria. Então eu quero aqui deixar os meus parabéns e quero comunicar, porque estava eu e o vereador Lázaro junto, e na mesma hora nós conversamos e decidimos dar entrada nessa casa numa moção de aprovação. Como o senhor limpou o expediente do dia, a moção vai ficar para a próxima. Eu queria contar com o voto dos nobres. Queria contar, está lá no meu carro, porque eu soube que não viria para a pauta, mas está lá umas ações da secretaria que aconteceram, é fato, aconteceu. E eu, sinceramente, não vi outras secretarias, a não ser a Secretaria de Obra, trabalhando tanto. Então, assim, eu acho que merece. Eu não sou de dar moção para secretário, mas eu acho que tenho certeza absoluta que a Alessandra Teófilo, pelo tudo que tem feito na direção do Trabalho e Renda, e a favor do governo, porque não é qualquer um que assume o cargo de secretário e que honra o prefeito, que honra o executivo, como se deve honrar. E quando isso acontece, o trabalho da secretaria não vai bem, vai mal. O trabalho da secretaria vai mal. Então, gostaria de terminar aqui o meu discurso e que constasse em ata tudo o que foi falado e que não fosse cortado nada, que não fosse abreviado nada, se fosse contado na ata, na íntegra. Eu agradeço a paciência do senhor e de todos os ouvintes. Obrigado. Grande expediente, mais algum vereador? Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a questão da autopista fluminense, né? Eu tinha combinado com o vereador Bitó de irmos à autopista fluminense, conversar com o representante lá, o Odílio, né? O Odílio. Estive lá, vereador, levando uma demanda, uma solicitação ali para Boa Esperança, para a comunidade de Boa Esperança, que se faça ali imediatamente a passarela para aquela comunidade. A gente sabe que a população de Boa Esperança, os jovens de Boa Esperança, em sua maioria estudam em Rio Dourado, né?
E essa passagem para o outro lado da pista, sentido norte do estado, estão correndo muito risco, e risco iminente de vida. E o Odílio, representante da autopista, levei o requerimento. O Odílio disse que a primeira passarela a ser colocada vai ser a passarela para a comunidade Boa Esperança. Mas aí eu perguntei para ele, em quanto tempo essa passarela fica pronta? Ele falou, olha, vereador, eu estou indo em Brasília e preciso da confirmação de aprovação dos projetos das passarelas para que eu possa definir uma data para Vossa Excelência. Mas falou de imediato que em menos de 120 dias não ficaria pronta, nem iniciaria a obra. E eu indaguei sobre a possibilidade de fazer uma prevenção para aquela comunidade, ali, naquela duplicação. Ele me prometeu que colocaria placas, colocaria faixa, que seria uma medida, né, até ser feita a passarela. É claro que a gente entende que já deveria até existir, porque, a meu entender, a duplicação da BR-101 ela não pode ser, na sua totalidade, concluída para iniciar o processo de colocação de passarelas. É um absurdo. A partir de que se faz uma duplicação e veja uma necessidade real de implantação de uma passarela, tem que ser colocada de imediato. Não pode esperar o trecho todo Rio-Espírito Santo para tomar providências com relação à vida das pessoas. Então, gostaria de dizer que tive isso lá, levei essa demanda e estou esperando. Ele pediu para que eu aguardasse 10 dias, estou esperando esses 10 dias para ver as ações da autopista fluminense com relação à questão da prevenção antes da colocação da passarela. Mas dizer, vereador Vitor, que nós conversamos lá, o seu nome foi citado lá nessa reunião, eu citei, o Odílio também citou, e quero dizer de antemão que está sendo realmente estudada a possibilidade de transferência da pista para o outro lado, para que a comunidade de Professor Souza, e isso eu acho que é uma intervenção de Vossa Excelência, eu acho, e fiquei muito feliz em saber disso, porque eles estão pensando, é claro, boa parte, vereador. Senhor presidente, senhor vereador, realmente, senhor vereador, é verdade, que eu encaminhei 3 ofícios para o MP Federal, Ministério Público Federal, pedindo uma passarela Boa Esperança, tirei foto, tudinho, mais 10 fotos, tirei foto desse lado norte e do lado sul, e o doutor Rodrigo fez um ofício muito bem feito, que sempre faz, nessa casa, que é uma pessoa que ajuda muito nós, vereador. 3 ofícios, nós caminhamos, foi, doutor Rodrigo, MP Federal. E amanhã estou levando a mesma demanda que o senhor levou, dou os parabéns para o senhor, Vossa Excelência, se Vossa Excelência está correto. Estou levando também outro assunto para eles também, sobre o nosso retorno. Esse retorno, se for feito do jeito que eles querem fazer, vai gerar um gasto para o transporte alternativo, van e ônibus, de 8 quilômetros, mais ou menos. Quem vai pagar esse preço? O povo. Então não podemos deixar o povo pagar um preço que a autopista está recebendo um dinheiro para isso. Então estou levando essa demanda amanhã junto. Obrigado pela parte, vereador. Claro. Então para ressaltar essa importância da participação do Poder Legislativo nessas ocasiões, solicitando e fazendo intervenções em prol das comunidades. Eu acho que é muito bom essa atuação do parlamentar. Quer dizer aqui um outro assunto, que na sessão passada, senhor presidente, na ausência do vereador Juninho, eu fiz algumas citações em seu nome, na sua ausência, mesmo porque eu não tive oportunidade, que Vossa Excelência foi o último a se pronunciar na explicação pessoal, e falou sobre algumas questões de sofrer, que eu estou fazendo algumas ingerências ao governo municipal,
com relação a requerimentos, aprovando requerimentos da base de oposição e tomando algumas medidas que, a meu ver, são medidas para atender aos anseios da população. Não tem nada de caráter pessoal no que eu faço, nada de caráter pessoal, e Vossa Excelência, não foi uma vez que Vossa Excelência, já acredito eu que tenha sido em duas ocasiões, Vossa Excelência traz para esta casa que João Medeiros está tomando as atitudes contra, não é contra, são atitudes que o vereador tem que tomar, porque ele foi eleito para isso, e tem que ter o caráter de fiscalização. Então, todas as atitudes que eu tomo nesta casa não tem um caráter de perseguição, não tem um caráter pessoal, não tem caráter de nada disso. Eu só estou cumprindo religiosamente o meu mandato de vereador, pelo qual o povo me elegeu, e eu, sendo situação, oposição, mas como eu tenho dito aqui, que eu sou um político independente e autônomo, e sempre fui. Eu fui vereador de 2 mandatos, os primeiros 2 mandatos de oposição, mantive uma coerência, mantive o meu posicionamento de vereador de oposição. É claro, o vereador de oposição não toma nem água, a gente sabe disso. O governo realmente, ele não dá nenhum tipo de apadrinhamento para político que simplesmente não comunga das atitudes dele ou das intervenções dele. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência e pedir, até como forma de pedir esclarecimentos, o vereador Odino, eu gostaria, eu estou falando diretamente para o vereador Juninho, eu gostaria de perguntar primeiro, vereador, que Vossa Excelência, como eu sendo homem público, eu acredito que o homem público tem que ser muito transparente. Vossa Excelência tem falado aqui nesta casa que eu tenho tomado essas atitudes com relação ao governo municipal, porque eu tenho sido cortado na carne. Eu gostaria que Vossa Excelência transmitisse, já que nós temos aqui a internet, para a sociedade, para não deixar dúvida nenhuma com relação ao nome do vereador João Medeiros, a sua participação em todos os acontecimentos do município. Eu queria saber, quando Vossa Excelência fala que eu estou fazendo as intervenções, apoiando a questão dos requerimentos da oposição, porque eu acredito que ele tem o direito, os vereadores de oposição têm os seus direitos com relação aos requerimentos, e eu tenho justificado os meus votos, porque a lei da transparência existe, o direito primordial, o direito à informação, qualquer de nós, cidadãos, não precisa ser prefeito a ter esse direito. Eu gostaria que Vossa Excelência transmitisse, olhando na câmera deste plenário, o que Vossa Excelência quer dizer quando eu estou sofrendo, estou fazendo intervenções ao governo, porque eu estou sendo cortado na própria carne. Eu gostaria que Vossa Excelência transmitisse para a sociedade. Eu sou um homem que, graças a Deus, eu tento de todas as formas, ser o melhor e me dar o de melhor como representante da população, respeitando, acima de tudo, o pai de família que sou, porque eu tenho que dar exemplo aos meus filhos, Gostaria que Vossa Excelência falasse e comentasse sobre a questão de estar sendo cortado na própria carne, porque isso é uma questão que transmite algum tipo de coisas indevidas, que eu estivesse ganhando junto ao governo, que hoje eu não estou ganhando mais, e por isso tenho feito essas intervenções, o que me deixa meio preocupado, quer dizer, que Vossas Excelências continuam defendendo o governo incondicionalmente. Por quê? Por quê? Porque o governo, todas as mensagens que o governo traz para esta casa, 100% são corretas? Os artigos que encaminham para esta casa não precisam, em momento algum, de interferência do Poder Legislativo para fazer as modificações necessárias para melhorar a vida do povo de Casimiro de Abreu?
Eu te pergunto, esse é o meu questionamento. Esse é o primeiro, que é cortar na própria carne, que eu gostaria de saber o que é que Vossa Excelência quer dizer como está sendo cortado na própria carne. E dizer, Vossa Excelência falou sobre a proposta que está vindo para esta casa, na qual eu já fui bem claro que eu não vou votar a favor da mesa diretora com relação aos cargos, não porque pelas modificações, pelos cargos, mas pela forma que está sendo executada, porque vocês não estão cortando cargos. Vale ressaltar que essa questão de cortar cargo não é uma iniciativa da mesa diretora, e sim uma exigência do Tribunal de Contas. Vossa Excelência, a mesa diretora não está fazendo intervenção nenhuma. Eu quero dizer a Vossa Excelência que quando eu fui presidente desta casa, o único, às vezes eu posso até estar enganado, como presidente desta casa, foi o único que trouxe um projeto social para esta casa, o Poder Legislativo, que foi o CAC, o Centro de Apoio Câmara à Comunidade. Eu não sei se Vossa Excelência sabe por que o CAC foi criado, qual era a intenção do CAC, do Centro de Apoio Câmara à Comunidade, que foi das melhores intenções, porque eu vejo Casimiro de Abreu, geograficamente, cria dificuldade para o cidadão de Professor Souza ter acesso ao Poder Legislativo, cria dificuldades do cidadão de Rio Dourado ter acesso ao Poder Legislativo, o pessoal de Barra de São João. Então essa instalação dos CACs, vereador, mesmo criando e tendo críticas lá atrás, que era cabide de emprego, trenzinho da alegria, eu gerei aquelas oportunidades de emprego. Vereador, 1 minuto para sua conclusão, por favor. Gerei aquelas oportunidades de emprego, empregos com bom salário, empregos com bom salário, e garanto a Vossa Excelência, todos os cargos eram ocupados. Todos os cargos foram ocupados para esses CACs. E digo mais, com toda a criação dos CACs, com todos os empregos que eu gerei, com um aumento aos funcionários públicos efetivos, com tudo que eu gerei como presidente, ainda devolvi dinheiro à prefeitura. Devolvi dinheiro à prefeitura, coisa que eu percebo que nos dias de hoje isso não acontece. Mesmo sem o CAC, mesmo sem atender a população desses distritos, o dinheiro desaparece. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu bato no peito, sim, agradeço aos vereadores naquela ocasião por terem feito e terem votado, agradeço aos vereadores por terem votado a favor daquela proposta de criação dos CACs. Não tenho vergonha nenhuma. Agora, vergonha é você ter hoje, dentro dos cargos aqui comissionados, cargos que eram pertinentes ao CAC e que hoje o CAC não existe, mas os cargos estão aqui, estão sendo ocupados, mesmo sem existir a questão dos centros de apoio de Câmara. Vereador, isso sim, seu tempo terminou, realmente, Vossa Excelência tinha que questionar a mesa diretora, porque é um absurdo, sem termos o Centro de Apoio à Câmara de Comunidade, que foi extinto, esses cargos ainda serem ocupados. Isso sim é uma vergonha dessa mesa diretora. E não vou me calar, não. E todas as vezes que trouxerem palavras aqui, que não faça a população, as pessoas não possam entender, vereador João Medeiros, o que Vossa Excelência está querendo transmitir, que Vossa Excelência seja mais claro, porque eu não devo nada para Vossa Excelência, não devo nada. Vereador João Medeiros, seu tempo terminou, por favor. Grande expediente. Mais algum vereador? Vereador Rafael Jardim. Senhor presidente, demais vereadores, povo presente, não vou deixar passar o gancho que o vereador Quinha puxou com relação ao momento político que o nosso país vive. Hoje foi divulgada uma pesquisa que o governo da presidente Dilma chegou a incríveis 62% de rejeição. É o maior índice de rejeição que o presidente do Brasil atinge
desde o tempo de Collor, do último ano de Fernando Collor. Então está aí a nossa economia tropeçando, as coisas todas ficando caras, e o povo foi para a rua protestar. Né? Às vezes a oposição, a gente sofre isso aqui no plenário e no município, às vezes a oposição, as pessoas não dão importância, mas o mundo dá voltas, e já deu em Casimiro, já deu volta em Casimiro, e pode ter certeza que dará novamente a volta que foi dada. E com o povo indo para a rua, o governo está acuado, e hoje já começaram a divulgar o pacote anticorrupção. E eu lendo as ações, uma me chamou muita atenção. E aí prefeito de cidade pequena, que se acha, né, o tal, que enriqueceu de uma forma mágica às custas da pobreza dos outros, que uma das medidas do pacote anticorrupção é que o enriquecimento ilícito agora é da cadeia, é crime, com pena de 3 a 6 anos. Então, quem se enriqueceu de forma errada tem que ter cuidado, porque agora é cadeia, agora dá cadeia. E eu queria também, senhor presidente, dizer, a matéria vai entrar em discussão, o meu voto já está muito bem claro, já falei, voto contrário, porque não acho que está sendo feito da forma como deveria ser feito, que quem acha que não vai ter perda, pode ter certeza que vão ter perdas, mas aí eu vou deixar para falar na hora que a matéria entrar em votação, em discussão e votação. Queria também aqui ser solidário com o vereador Quinha falou com relação ao cemitério de Barra de São João. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila, porque eu votei a favor do requerimento, que a gente pegasse informação da empresa, num contrato de mais de R$500 mil para manutenção de cemitério, mais de R$600 mil, e nós fomos fazer o requerimento para pegar a cópia, e a Câmara negou, por maioria empatou, e o presidente desempatou, rejeitando o requerimento. E ontem, foi ontem, né, que morreu? Segunda-feira fui lá no velório do ex-vereador, ex-presidente da casa, Gilmar Tardelli Bastos. As pessoas indagam a gente que é eu, como os demais que somos de Casimiro, a gente às vezes não consegue medir o clima que está em Barra. Encontramos com várias pessoas, né, com raiz enfincada lá em Barra, com famílias tradicionais, reclamando que não conseguem entrar no cemitério. O cemitério realmente estava fechado. O que o vereador falou, eu também não posso comprovar porque eu não tive a oportunidade de ir lá, mas recebemos diversas informações dos familiares que foram lá para tentar ver se quebraram o túmulo deles, para consertar, não conseguiram entrar. Então isso é feio, isso é horrível para o governo, horrível para a casa, porque a casa derrubou o que nós tentamos fazer, mas o que eu acho pior é a gente mexer com a família das pessoas. O cemitério é um lugar que para muitos é sagrado, é onde está enterrado os entes queridos, as pessoas que fizeram muito pelo nosso município, as pessoas que a gente gosta. Então a gente a prefeitura cercear o direito das famílias de irem ver o túmulo, de ir lá poder consertar o túmulo de um ente querido, de um pai, de um avô, de um filho que está enterrado, isso é coisa muito séria. E eu pude sofrer isso segunda-feira, lá como o vereador Quinha sofreu, que estava lá presente, o vereador Bitó e Pezão também estavam lá, não sei se sofreram, mas a gente sofre, e eu vejo com tristeza aquelas famílias querendo ver o túmulo dos seus entes queridos, e o cemitério está fechado de uma forma completamente arbitrária, e os vereadores que têm que exercer o seu papel de fiscalização não conseguem fiscalizar. E o que é mais triste, o vereador João não foi. Perto da onde foi enterrado o ex-vereador Gilmar Tardelli, tinha um pano preto que estava tapando o que tinha mais coisa quebrada. Eles esconderam, deram um remendo ali mais ou menos, pintaram e pegaram os cacos das coisas que foram quebradas, jogaram lá no cantinho e, por azar ali que o ex-vereador Gilmar foi enterrado, tinha lá um pano preto.
Uma coisa horrível para a gente que é morador da cidade, e para a gente que é político é uma pouca vergonha, um descaso enorme, como o município de Barra já é tratado em outras áreas. Agora nem os mortos têm segurança, quem vive lá já não tem segurança, que é assalto toda hora. Agora nem os mortos mais têm segurança, com o descaso que o governo municipal trata o distrito de Barra de São João. Então, eu queria aqui deixar registrado na casa, porque deixa muito indignado, vereador Kim, de poder ver as pessoas que têm os seus entes queridos tentando fazer alguma coisa para consertar e não poder. Tem que ter liminar para conseguir entrar no cemitério. Uma parte, vereador Kim. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente da internet que nos assiste. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui a parte do vereador Rafael. Quero fazer coro, parte com as palavras de Vossa Excelência, o vereador atuante, vereador do primeiro mandato que está lutando por melhorias no município de Casimiro de Abreu. Senhor presidente, realmente é lamentável, né, o que a gente está assistindo em Barra de São João na questão do cemitério. Aí, eu já parabenizei o vereador João Medeiro também nessa questão aí, que entra o que nós estamos querendo fazer. Né? Ontem, na segunda-feira, nós estávamos lá, enterrando o nosso querido companheiro, que sempre lutou, até mesmo ali, por melhorias, sempre lutou quando administrador, quando vereador, quando político. Nosso companheiro Jomar foi presidente desta casa, e os vândalos que foram lá e fizeram aquilo, aquela covardia, desrespeitando as pessoas que ali, os nossos entes queridos, ali descansando eternamente. Então, senhor presidente, foi aí que nós demos a sugestão de fazer ali, vereador Andino também, que é fiscal, além de ser servidor e fiscal também, nos ajudar com essa proposta de nós cobrarmos ali um estacionamento, que eu torno a dizer, para que, juntamente com a igreja, com a população de Barra, porque ali é um lugar muito de visitante, vem gente de fora ali, de tudo quanto é jeito, vai para ali, e a igrejinha passaria a ser o quê? Que seria um lugar de visitante, um lugar turístico, ficaria aberto com vigia, com tudo, e esse dinheiro de estacionamento seria para manter o vigia do cemitério e fazer a manutenção da igrejinha, reformaria, e o dinheiro dali, daquela área ali, não de Barra de São João, só da área ali, aquela área da praia ali em volta do cemitério ali, estacionamento, e pagaria, fazia uma taxa e ocuparia e faria essas questões. Então é isso aí, é levar juntamente com a igreja, com a população, de fazer uma audiência pública, para que isso aconteça. O vereador Andino poderia nos ajudar também, com o vereador, esta casa, o vereador Andino conhece bem, nós poderíamos. Eu quero parabenizar o vereador Rafael nessa questão, porque realmente nós fomos muito cobrados, é lamentável, e está fechado o cemitério por questão da justiça. Estou sabendo que é da Polícia Federal, fiquei informado que é da Polícia Federal. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação nessa questão, e realmente Barra de São João merece respeito. Muito obrigado pela parte, vereador. De nada, vereador. Só para finalizar, como o vereador Dino brilhantemente falou na última sessão, que se cobra o poder público, porque o cemitério, né, já foi dito que a empresa não é empresa de segurança, é manutenção e não é de segurança. Então o vereador Dino citou aqui bem claro que o município tem que ser cobrado. E está certo, tem que ser cobrado mesmo. Porque aqui em Casimiro, quando o filho é bonito, o prefeito bota no colo e fala que é dele. Quando é feio, não é dele, é culpa dos outros que passaram. E aí você vê, além do cemitério tá do jeito que está, o ponto crítico que se encontra, a igrejinha. E o pior de tudo, que o pior que eu não consigo entender, ainda é a logomarca do município. É a logomarca do município de Casimiro de Abreu. E está abandonado. Imagina que se não fosse nem logomarca, tinha caído. Eu tinha derrubado e ninguém faz nada. Então, deixar aqui o meu descontentamento e repúdio com essas questões que a gente vivencia lá na causa, porque é muita tristeza a gente poder ver o sofrimento das pessoas querendo ver o seu ente querido lá, e a gente não poder fazer nada, e a pessoa ter que ir para a justiça para poder enterrar um presidente de Câmara. Então a gente possa pensar no futuro nosso futuro aqui, para que isso não ocorra, e a gente trabalhe hoje no presente para mudar essa realidade. Grande expediente, mais algum vereador?
Chegamos ao fim do grande expediente. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos um projeto de lei complementar da mesa diretora, que, na sua ementa, extingue cargo, revoga a lei complementar municipal número 23 de 2013, altera a lei complementar municipal 1 de 2009 e dá outras providências. Antes, quero dar um recado e, ao mesmo tempo, um pedido aos vereadores que não exceda os 7 minutos, mais um de tolerância. Chegou no final do tempo, serve para todos. Essa presidência vai cortar a palavra. Então, eu gostaria que todos se mantivessem dentro do tempo regimental. Para a lei complementar, como já falei, regime de urgência, requerido pela mesa diretora, pelo plenário, ao projeto de lei, número 1/2015, da autoria da mesa diretora, se tratar de matéria de relevante interesse público, em especial quando a necessidade de tramitação célere, em razão de adequação da estrutura administrativa desta Casa para atendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Alessandro Macabura, hoje presidente, Luiz Roberto Silva Júnior, primeiro secretário, Odildo Miranda Nascimento, vice-presidente, e Ademilson Amaral da Silva, segundo secretário. Em discussão, regime de urgência. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Esse é o 001, vou ler de novo para Vossa Excelência. Que extingue cargos, revoga a Lei Complementar Municipal 23 de 2013, altera a Lei Complementar Municipal 11 de 2009 e dá outras providências. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 10/2015, emite parecer favorável à sua aprovação. Adair Abreu de Souza, presidente, Odildo Miranda Nascimento, relator. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer número 4/2015, emite parecer favorável à sua aprovação. Odildo Miranda Nascimento, presidente, Adair Abreu de Souza, relator, Lázaro Santos Manifeste, membro. Em discussão, parecer. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em uma única discussão. Em votação. Não, os pareceres, o regime de urgência já foram todos aprovados. Agora, em uma única discussão, o projeto de lei complementar da mesa diretora. Com a palavra, vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, a assistência que nos honra com suas presenças, quero aqui parabenizar o empresário, companheiro, amigo, militante na política hoje, amigão de Casimiro de Abreu, meu amigo particular. Muito bem dado, vereador Juninho. A moção de aplauso para nosso companheiro João de Ivaí, empresário. Muito bem dado. Senhor presidente, eu quero aqui, esta casa é uma casa democrática onde nós concordamos e discordamos. Vi atentamente o discurso do nosso companheiro, vereador Rafael, a quem eu tenho respeito, na questão da presidenta, que está aí o Brasil nessa desordem que se encontra aí, e não vejo fazer nada. Já vou terminar, senhor presidente. Só para me colocar aqui o meu voto para dizer, aqui para assistência, não vejo fazer nada, não diminuiu o ministério, não diminuiu o cargo de confiança, não fazem nada. Nada, veja nada. E o Brasil está no que está. Bem, senhor presidente, eu quero dizer aos meus pares que até mesmo eu iria ser contra esse projeto. E vendo uma determinação do Tribunal de Contas, determinação, tem que ser cumprido. Vi que tem que cortar. Tem que cortar na carne. Tem que cortar. E estou aqui votando. Quero dizer para os nobres e a assistência de quem nos assiste que estou cortando uma assessoria que é do parlamentar, que me dá direito. Quero pedir desculpa
aos nobres pares que disse que ia votar, mas vendo que não tem jeito, está aqui, ó. O presidente da Câmara de Silva Jardim está aqui, ó. Rony entra na mira do Tribunal de Contas do Estado. E aqui diz, ó, o presidente da Câmara de Silva Jardim, Rony Luiz, terá que cumprir uma série de exigências determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em função de irregularidades verificadas nas folhas de pagamento das instituições. A decisão foi tomada na sessão plenária no final de fevereiro, com base nos resultados obtidos pelo Plano Anual de Auditoria Governamental de 2014, iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. Foi traçado para verificar possíveis irregularidades na remuneração de servidores ativos e inativos, como também na proporcionalidade, aí que vem a questão da proporcionalidade entre funcionários efetivos e funcionários comissionados. Aqui está aqui, ó. Funcionários efetivo e ocupante de cargo comissionado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, estou cortando na carne, na minha carne. E o presidente teve que fazer, não é porque ele quer, não estou defendendo, eu estou questionando, estou falando o que o Tribunal de Contas, que eu até aí não tinha visto essa questão. E o presidente tem que fazer, porque senão é improbidade administrativa. Se ele não fizer. Quero dizer, senhor presidente, que possa, lá na frente, possa até voltar. Porque nós vamos construir, vamos reformar, vai fazer gabinete de vereadores. Eu estou contribuindo. Estou contribuindo, estou cortando na própria carne. Estou contribuindo. Então, senhor presidente, quero pedir desculpa aos meus pares, estou voltando atrás da decisão que tinha tomado. Isso é normal, porque faz parte do sistema democrático. E esta casa, nós temos que respeitar o voto de cada um. Então, senhor presidente, fica aqui, voto favorável, porque sei da responsabilidade de Vossa Excelência, para poder cumprir uma determinação, que é determinação. Não é fazer TAC, não. Não pode nem fazer TAC. Então, senhor presidente, quero dizer que voto favorável nessa questão. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Senhor presidente, vereador que me antecedeu, Quinha, aqui eu acho que é unanimidade de todos os vereadores com relação a acatar uma determinação do Tribunal de Contas. Isso aqui eu acho que é unanimidade. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui, até mesmo eu que fui presidente desta casa, seria incapaz em momento algum de falar que a mesa diretora e a presidente desta casa não deva realmente atender a determinação do Tribunal de Contas. Tem que atender. Agora, eu vou entrar com um pedido, senhores vereadores, de uma emenda modificativa, verbal. Vou falar aqui a essa emenda modificativa, dando clara demonstração, e quero que isso conste em ata, na íntegra, tudo que eu vou falar nesta casa, na íntegra, para que não gere nenhuma dúvida com relação ao meu voto e o que eu acho de tudo que está sendo feito. Eu quero primeiro dar entrada no pedido da emenda modificativa, companheiros, propondo artigo, ficam extintos cargos em comissão. Eu gostaria do procurador desta casa, que eu vou fazer para redigir melhor. Eu só vou falar com relação ao anexo, e aí a modificação no seu artigo 2º, no seu artigo 2º, e no seu artigo 3º, e no seu artigo 4º, elas vão ter que sofrer as alterações mediante
a composição que eu vou solicitar a esta casa. O artigo 4º, em decorrência da extinção descrita nos artigos 2º e 3º desta lei complementar, ficam alterados o artigo 2º, inciso 3º, artigo 3º, inciso 1º, e o caput do artigo 5º da Lei Complementar Municipal número 011/2009, que passarão a vigorar com a seguinte redação. A minha proposta é a seguinte: tem aqui os cargos comissionados, inciso 3º. Chefe de gabinete da presidência, continua, 1. Assessor de imprensa, de 2 passaria para 1. Assessor de imprensa, de 2 passaria para 1. Assessor especial do gabinete da presidência, manteria os 3. Assessor especial da vice-presidência, manteria 1, são 2, manteria 1. Assessor especial da primeira secretaria, extinto. Assessor especial da segunda secretaria, extinto. Assessor especial de comissão permanente, que tem 2, extinto. Ouvidor de Barra de São João. Volto aqui a dizer, esses cargos foram criados lá atrás, na minha gestão como presidente, quando instituí nessa casa um programa chamado CAC, Centro de Apoio Câmara Comunidade. Ele já não existe mais, esse Centro de Apoio Câmara Comunidade. Não atendemos mais as populações, a população. Mas, senhor vereador, é porque nesse país... Vereador, continua com a emenda, por favor. O ouvidor de Barra de São João, extinto, 1. Ouvidor de Casimiro de Abreu, extinto. Ouvidor de Professor Souza, extinto. Mantém o coordenador de cerimonial. Assessor parlamentar, que permaneçam os 18. Que permaneçam os 18. Tem 9, que não retire os 9 assessores parlamentares. Assessor de controle interno, 1, que permaneça. Assessor de planejamento, 1, que permaneça. Assessor jurídico da presidência, que permaneça. Como nós estamos vendo aqui, senhores vereadores, existem, para assistência entender, existem na Câmara dos Vereadores, hoje, se eu não me engano, são 28 cargos comissionados e 18 cargos de assessores. A meu ver, a presidência, a mesa diretora, tem que estabelecer um corte, e que está aqui instituído, neste projeto, um corte de 19 cargos comissionados. Eu mantive esse mesmo corte, 19 cargos. 19 cargos. O que eu acredito que não tenha prejuízo nenhum. Da maneira que está sendo feito, existe um prejuízo, e eu tenho certeza, vereador Quinha, que não é o que o Tribunal de Contas está solicitando. Porque com esse projeto de lei da mesa diretora, o que acontece? Primeiro, enfraquece a instituição Poder Legislativo, que tem obrigatoriamente que manter um equilíbrio entre os vereadores. Todos os vereadores sempre tiveram 2 assessores nesta casa. O que faz criar uma situação de segurança para esses vereadores, seja de oposição, seja de governo, seja a opinião que melhor lhe convier, que ele sempre vai manter esses 2 assessores, que são indicações dos vereadores. E o presidente desta casa não pode, hoje, pela lei, retirar esses assessores. Só se modificar a lei. O que isso gera?
para o Poder Legislativo, enfraquece o Poder Legislativo como instituição. Por quê? Porque o vereador quer Um minuto, passou a conclusão, vereador. o presidente desta casa quer manter sob controle da presidência 19 cargos e apenas um para cada vereador. O presidente desta casa mantém, do jeito que está este projeto, 19 cargos para que, em seu bel prazer, ele dê aos senhores vereadores amigos, apadrinhados, esses cargos, e enfraqueça aqueles que não comungam de suas ideias e dos seus pensamentos. Isso é enfraquecer uma instituição, Poder Legislativo. E isso, doa quem doer. Eu não aceito como instituição, não estou falando, vereador, eu estou falando para manter os cortes de 19 cargos comissionados, mas não retirá-los. Está encerrado seu tempo, vereador. Do vereador. Está encerrado Então, seu tempo. a emenda... Está encerrado seu tempo e mantido a proposta de emenda modificativa. Muito bem. Então, deixa eu botar em... Como está em discussão ainda, senhor presidente? Ainda está em discussão, não, senhor presidente? Só para poder a gente... Porque, como as emendas são verbal, nós temos que pedir a Vossa Excelência para suspender. Senhor presidente, para poder nós perguntarmos ao assessor jurídico desta casa, senhor presidente, Continua, vereador. para que nós possamos, tá, saber o que nós estamos votando. E eu pediria a Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho, a Vossa Excelência suspender por 5 minutos, para poder nós conversarmos ali, para entender melhor. Eu pediria a Vossa Excelência. Olha só, para esclarecimento, assistência, a nossa na internet e aos vereadores. Foi proposta uma emenda modificativa pelo vereador João Medeiros. Nós vamos votar a favor dela ou contra. Só isso. Só isso. Então, foi muito bem claro, todos acompanharam. Eu coloco em discussão a proposta modificativa. Eu coloco em discussão a proposta verbal do vereador João Medeiros, proposta modificativa ao projeto de lei complementar. Está em discussão. As emendas. Vossa Excelência não acabou de falar as emendas? Vossa Excelência já leu quantos tem e quantos ficam. Está em discussão a proposta de emenda ao projeto de lei, emenda verbal, proposta do vereador João Medeiros. Em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, primeiro também eu queria solicitar ao presidente que atendesse o pedido do vereador Quinha, que o vereador Quinha é um vereador experiente. E eu acho também que para a gente votar a emenda modificativa, quem tem que ler é o presidente, não é o vereador que apresentou. O presidente tem que ler a emenda modificativa para que os vereadores possam votar. E deixar claro aqui que eu voto favorável à emenda, porque eu também não concordo com a mensagem que está enviando para casa, que a mesa diretora está enviando. Então, mas queria deixar aqui que o presidente atendesse o pedido do vereador Quinha, para que a gente pudesse, 5 minutos ali atrás, aparar as arestas, porque as coisas estão meio obscuras. Então, que o presidente atendesse o pedido do vereador Quinha, que é um vereador mais experiente aqui da casa. Só um minuto, vereadores. Vossa Excelência acha necessidade de ler ou a gente suspende para trazer por escrito aí pelo vereador João Medeiros? Então vamos suspender 5 minutos para formalizar essa emenda.